Olá pessoal, boa tarde. Fazia algum tempo que eu não montava nenhum vídeo, né? Então vamos dar prosseguimento à sequência de vídeos que eu venho postando na internet. Tá? Então veja bem pessoal, eu não esqueci daquele pessoal que costuma ver os meus vídeos assim, né? Então algumas pessoas costumam, um ou outro coloca lá assim, você não responde aos comentários, assim, né? Então eu tenho uma vida corrida, assim, mas eu não esqueci, eu vejo, eu olho lá, assim, né, os comentários que o pessoal anda postando lá nos vídeos, né? Tá certo? Então esta daqui, por exemplo, é uma oportunidade de eu estar respondendo aos vídeos, né? Então, olha, antes de mais nada, eu sempre agradeço, né? Pelo fato do pessoal estar vendo, né? Tá dando uma olhada lá nos vídeos que eu estou postando na internet, tá? Então, olha, tem uma das perguntas, por exemplo, entre aquelas perguntas lá, diz assim, ó, não fica meio monótono estudar no mesmo lugar durante 20 anos, assim, né? O que faz para otimizar, né? Então, olha, eu moro aqui então há 20 anos, né? Então, veja bem, eu estou respondendo aquela pessoa que postou essa pergunta lá, né? Se não fica monótono estudar tantos anos assim no mesmo lugar, nesta mesma casa. Mas veja bem, olha, isso daí assim está diretamente relacionado ao poder aquisitivo da gente. Então, se eu tivesse assim condições financeiras muito boas, assim, né? Obviamente que meu estilo de vida seria outro, né? Tá certo? Eu não permaneceria 20 anos no mesmo lugar. Então, seria essa a resposta, então. Né? Então, eu permaneço aqui nesta casa aqui durante todos esses anos assim, porque não tenho outra possibilidade. Assim, se eu tivesse condições financeiras muito boas assim, obviamente, né? Quando a pessoa tem muito dinheiro assim, isso te permite, né? Criar um leque de opções assim que você pode optar por muitas coisas, né? A sua vida muda, né? Completamente assim para melhor, né? Tá? Então eu permaneço aqui exatamente por não ter essa condição financeira assim que eu gostaria de ter, né? Tá certo? Então uma outra pergunta assim que fizeram é como que eu descobri sobre um caso que eu relatei em um dos vídeos assim, eu relatei sobre uma ex-namorada minha, né? Então, teve uma pessoa lá, um rapaz lá que perguntou, como que você descobriu o fato, assim, foi através da projeção consciente, né? O fato de sair fora do corpo, assim, ir lá investigar, assim, né? Então, não foi através da projeção consciente, tá? Eu fiz essa descoberta daquela minha ex-namorada, assim, né? De muitos anos atrás, né? Em janeiro deste ano aqui, né? Mas foi assim, de tanto eu pensar assim, eu comecei a relacionar uma coisa com outra assim, né? E terminei descobrindo, né? Mas não foi, eu não descobri através da projeção consciente, né? Os sentidos da gente, eles vão ficando mais apurados assim, né? E a gente termina ligando uma coisa com outra, tá certo? Então hoje eu tenho elementos suficientes assim, né? Que me levam nesse sentido, assim, né? O grau de certeza que nem eu falei naquele vídeo, sobre aquele fato lá, é quase 100%. Mas eu não descobri o fato através da projeção consciente, né? Tá certo? Então, na medida do possível, assim, eu vou dando uma olhada nas perguntas e vou, assim, respondendo, mas não estou esquecendo daquelas pessoas que veem os meus vídeos, assim, né? Como eu disse, eu agradeço, o pessoal tá vendo lá os vídeos, né? Tem um pessoal lá que gosta dos vídeos, né? Então, olha pessoal, é o seguinte, outro dia, essa semana que passou assim, um colega de trabalho perguntou para mim assim, né, conversando sobre coisas da vida da gente, né, porque é assim, né, a gente está aqui neste mundo para viver, né, então, eu falei assim, que diante das dificuldades que eu tive, né, eu estou hoje com 54 anos, daí ela falou, não, mas fique tranquilo, né, você vai viver 100 anos assim, né. Eu acredito que não, né, tá certo, então, mas tem uma coisa assim, né, veja, eu não sou pessimista, né, não tem nada a ver, mas sou muito assim, pé no chão mesmo, assim, né, quem me conhece, já viu os meus vídeos, sabe que eu sou assim, né, então eu falo espontaneamente sobre os meus pontos de vista, então eu não sou pessimista, mas procuro ser realista e a gente tem que falar as coisas na real mesmo, né. Então ela falou, você vai viver 100 anos. Essa colega minha falou assim, nossa, mas você vai viver 100 anos. Eu falei assim, olha, acho que para você envelhecer assim, precisa ter qualidade de vida. E veja bem, tem que ter qualidade de vida. Porque a velhice começa a aparecer doenças,
e uma série de situações assim, nesse sentido, né? Tá? Então, quando você passa dos 50 anos, você já viveu a parte mais importante da vida. Então, ali já dá para você saber se você está satisfeito, como que você está, né? Eu, particularmente, não gostei da minha vida, de viver a minha vida, né? Eu, com 28 anos, assim, 30 anos, assim, eu tive consciência, eu comecei a ter consciência, assim, né? De que eu precisava efetuar um resgate, assim, kármico, né? Enfim, pendências kármicas, assim, graves de outras vidas passadas minhas. Eu comecei a perceber isso, assim, lá por volta de 28 anos, 30 anos de idade, né? Tá certo? Então, eu já comecei, naquela época eu comecei a ter consciência disso e aquilo foi clareando e tal, né? Foi se tornando mais nítido, né? Então, veja bem, olha. Então, quando você passa dos 50 anos, porque quando você é mais novo não dá para você ter essa ideia. Só depois que você passa mesmo dos 50 anos. Assim, quando você tem 30, 40 anos, assim, não tem nem como. Quem é jovem, então nem se fala, né? Porque a pessoa está começando a vida, assim, né? Tá certo? Nem com 30, 40 anos, assim, não dá. Mas depois, quando você passa dos 50 anos, você começa... Então, ali é mais ou menos o divisor de águas, né? Então, ali você tem que já saber se você está realizado, como que você está, então, se você está bem consigo próprio, né? Então, a minha perspectiva é outra, assim, né? Eu não gostei dessa minha vida pessoal aqui, né? Mas não é por causa disso também que eu vou pegar e me jogar debaixo de um carro, né? Não tem nada a ver, né? A gente vai vivendo assim, mas eu não gostei, né? Porque as minhas experiências foram muito difíceis, assim, né? Tá certo? Eu passei por muitas experiências, assim, difíceis, assim. Então, essa minha encarnação eu não gostei, né? Tá certo? Mas, enfim, como eu falei assim, estava muito complicado, assim, eu tive que efetuar um resgate, né? Kármico, assim, acertar algumas pendências, assim, estava muito difícil, né? Tá certo? Então, eu estava conversando com essa colega minha no serviço, né? Eu falei assim, olha, a vida da gente não é só assim comer, beber e dormir. Você tem que ter prazer na vida, assim, algumas coisas que façam você ter prazer na vida. Você tem que namorar, ir no motel, enfim, conseguir coisas que você gosta, assim, né? Atingir certos objetivos e tal, né? E às vezes a vida está muito complicada, então, assim, realmente é difícil, né? Então, né? No meu dia a dia, você veja bem, eu já vi muita coisa assim, espiritualmente falando assim, mas eu nunca fiquei contente com isso que eu já vi, com essas coisas aradas que eu já vi assim não. Tá certo? Porque quando é uma vida muito intensa nesse sentido, aí sim, mas no meu caso é assim, ó, eu já falei nos outros vídeos. É assim, ó, eu vejo uma coisa assim e aquilo fecha. Então aquilo, a gente tem uma noção, uma ideia, né? Porque apenas é um flash que a gente vê, a gente não fica assim, não é uma coisa que dá pra você ter uma sintonia naquilo, né? Fuçar mesmo a coisa assim, tá? Então aquilo a gente tem um flash, tal, né? Aí uma projeção consciente, faz uma projeção consciente quando você traz uma pequena rememoração. Então não é bem isso, é um lance assim que eu não achei muito legal, esse tipo de situação. Agora tem gente que vive mesmo isso daí, 1 hora, 2 horas fora do corpo e traz aquela rememoração, é uma coisa que dá pra pessoa se situar bem mesmo, né? Tá certo? Então, meu sempre foi assim, eu vejo uma coisa, aquilo fecha, assim. Ou mesmo uma projeção consciente, eu saio, depois eu trago uma lembrança de alguma coisa. Tal. Mas, enfim, não é bem eu. É um negócio que eu nunca fiquei satisfeito, né? Assim, tal, né? Já vi muita coisa, mas não me deixou satisfeito, né? Tá certo? Então a gente vive andando meio que às cegas, assim. Veja que eu já vi muita coisa, mas não é um lance que não me satisfez, assim. Tá? Então, a gente só vai mesmo... Agora, é uma coisa danada, assim, né? Agora, veja bem, é cruel você pensar assim... quando eu desencarnar, eu vou me ver livre dessa situação toda, assim, e tal, né? Você vai sentir prazer quando você desencarnar. Veja, nós estamos aqui. Né? Então, essa linha de pensamento, não, mas quando a gente desencarna, acaba tudo isso daí, a gente vai pra lá e tal, já vai poder viver bem lá e tal, né? Mas é cruel essa perspectiva, assim, né? Tá certo? A gente deveria estar vivendo bem feliz aqui com as realizações da gente aqui, né? Mas enfim, se a vida está complicada, né? É assim, né? A gente tem que prosseguir vivendo dessa maneira mesmo, né? Tal. Mas é cruel a gente ter essa perspectiva. Só quando desencarnar que eu vou estar bem e tal, né? É difícil. Tá certo? Mas a gente tem que viver na vida e vai tocando barco, né? Então, aquela amiga minha falou assim, mas você escolheu viver assim. Falei, veja, a gente não escolhe sofrer, né? Essa não é uma escolha. A gente sabe que às vezes é difícil, mas a gente não escolhe vir para reencarnar para sofrer.